Fala galera, Rato Matheus na área, como é que estão vocês? O Fed ontem soltou uma decisão importante aí, tá? A gente levou mais um pouco a taxa de juros, eles deram algumas declarações junto com esse novo aumento e é muito interessante a gente entender isso para saber o que nos aguarda no próximo ano. Então fica até o final do vídeo para você entender um pouco melhor. Como vocês podem ver aqui, bolsas caem após Fed mais duro do que o esperado. Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam em baixa, mesma direção do fechamento dos mercados asiáticos nesta quinta-feira, dia 3, após o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve elevar a taxa de juros em 0,75 pontos percentual, atingindo um intervalo de 3,75 a 4. A primeira coisa que é importante a gente falar é, isso já era exatamente o esperado. A gente estava de 3 a 3,25 e agora a gente subiu mais 0,75, que é o quarto aumento consecutivo nessa mesma magnitude. A galera estava achando que já estava próximo para começar um abrandamento, aumentar um pouco menos, mas isso daí acabou não acontecendo. A gente tem mais de 80% das apostas aí para 75 pontos percentuais, então é até motivo pelo qual o mercado não endoidou, o Bitcoin não explodiu de alta, não explodiu de baixa e possivelmente vai continuar na tendência que a gente já estava, bear market. Até agora sem surpresa nenhuma, né? Mas vamos lá. Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que é possível que a instituição desacelere a alta de juros a partir da próxima reunião, mas defendeu também que isso não quer dizer que o ciclo de alta acabará, o que levou a uma derrocada nos mercados da véspera. E o que ele tá falando aqui, Rato? Cara, basicamente é o seguinte, muita gente tá querendo enxergar já, em qualquer palavra dele, isso daqui, desaceleração da alta de juros. E o que ele deixou claro é o seguinte, cara, a gente não vai de forma irresponsável começar a parar o aumento ou mesmo diminuir a taxa, tá? A gente tinha uma expectativa dentro do Fed de que a taxa terminal de juros estaria entre 5% e 4,5%. Nessa mesma reunião ele já falou que isso não vai ser atendido, a gente vai subir mais do que isso e a forma para que a gente chegue nesse número é continuar aumentando consecutivamente. Pode ser que até em porcentagens menores, mas se a gente faz em porcentagens menores, significa que a gente tem mais reuniões aumentando esses pontos. Continuar de 75 em 75 é muito agressivo e faria com que a gente chegasse nesse patamar muito rápido e isso enforca o mercado. Mas o fato é, tem gente querendo enxergar no que ele falou já uma desaceleração, mas a gente vai ver aqui alguns cortes do que ele falou e ele deixa bem claro que ainda vai doer mais um pouco. A gente não está nem perto de chegar onde a gente quer, ainda tem muito chão pela frente, tem muito mato alto e a gente precisa parar todo ele. É importante falar que essa derrocada dos mercados na véspera foi porque havia uma expectativa de que a gente já estava muito próximo, os dados já estão muito bons, mas para os dirigentes do Fed a gente ainda está longe desse momento de abrandamento, tá? Pode até ser que em dezembro a alta não seja de 75 pontos percentuais, mas em janeiro, fevereiro, março vai vir mais, tá? De acordo com o líder do Fed, dados recentes sugerem que o nível final da Fed Funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente. Nossas decisões dependerão da totalidade dos dados recebidos e de suas implicações para as perspectivas da atividade econômica. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta manhã, quinta-feira, dia 3, estendendo as perdas registradas durante o pregão da véspera, depois que o Fed divulgou outro aumento da taxa de juros e sinalizou que nenhum pivô ou corte de taxas está previsto para tão cedo. Então é importante frisar isso aqui na mensagem dele, tá? A galera achou que ia chegar aqui, já ia estar de boa, ele já ia estar com um tom um pouco mais ameno, mas o fato é que isso não aconteceu e isso é um indicador de que o bear market vai continuar, ratos. O primeiro semestre do ano que vem possivelmente vai ser afetado por sangue, a gente não vai conseguir fechar esse ano próximo da meta que a gente quer, então se a gente não vai fechar próximo da meta e ele já falou que a gente está acima da meta, significa que pro ano que vem muito aumento. Você que está desesperado, eu preciso comprar Bitcoin agora, eu vou socar aqui porque estamos all-in, a gente está na região muito boa, tem muitos vídeos nossos que nós falamos de acumulações interessantes nessa região que a gente está agora, mas é fato, rato, que ninguém sabe onde é o fundo. O preço pode ir muito mais para baixo e a gente pode ter oportunidades muito melhores do que a gente já tem agora. Não que agora realmente não seja boa. Bitcoin a $20 mil é um preço justo. O problema é que ele pode ir para 14 e de 14 para 20 é uma diferença de quase 50%, rato. Se você compra em 14 e volta para 20, é 50% de valorização. Você tem que deixar um capital preparado para esse momento de sangue e o Jerome Powell já deixou nítido. Vai vir mais sangue por aí. Os benchmarks chegaram a subir por algum período, mas após a coletiva de Jerome Powell, eles vieram para a queda. As bolsas de Nova York provavelmente continuarão pressionadas até que fique claro que a inflação desacelerou e que o Fed parará de subir juros.
Esses aí são dois fatos que vão demorar ainda para acontecer, tá? Primeiro, a inflação de fato controlada, porque ela está em 8%, o pessoal quer em 2%, então a gente está falando de um chão muito grande a se percorrer, sem falar que o Fed ainda está falando em aumentar, ninguém falou em parar agora, tá? Até de fato parar de subir juros vai muito tempo, e até este momento as bolsas vão continuar sofrendo, que consequentemente faz com que o Bitcoin continue sofrendo. Aqui a gente já falou o ouro. Não adianta dar all-in, não coloca todo o seu patrimônio, não deixa todo o seu dinheiro exposto. Deixa dinheiro no caixa. Eventualmente vai vir uma oportunidade muito bacana, muito interessante, que vai ser um momento de capitulação final. E aí é que vão ser as melhores compras do ciclo. Tá? Quaisquer dados que mostrem que a economia dos Estados Unidos não está desacelerando à medida que o Banco Central aperta a política monetária, provavelmente pesará sobre as ações. Então é isso que a gente tem que entender também. Números positivos agora não são tão positivos assim. PIB, desemprego, produtividade industrial, isso não pode avançar muito, porque se a gente tem esses números muito positivos, significa que o dinheiro ainda está circulando muito, as pessoas estão consumindo muito e demandando muito também, o que consequentemente gera inflação. A gente não quer dados tão positivos assim, porque mostra que a economia não está desacelerando. E, infelizmente, é ruim escutar isso, mas é isso que tem que acontecer. A economia tem que desacelerar e as coisas têm que parar de ficar mais caras. Esse é o problema da inflação, tá, Rato? O próximo indicador importante é o payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho americano que vão ser divulgados na sexta-feira, dia 4, amanhã. O consenso definitivo com a média das projeções do mercado aponta para a criação de 220 mil vagas de emprego, 43 mil a menos do que em setembro. E aí a gente já está começando a falar de algumas coisas positivas. A gente realmente tem cada vez menos empregos sendo criados e, como eu falei, apesar de ser ruim, é bom para a economia macro. É bom esse sinal de desacelero, porque enquanto isso não se mostra, a inflação continua alta, preço de energia continua alto, preço de bens de consumo continua alto, e aí para a população fica cada vez pior a questão da inflação. E não só para a população, mas para as empresas, tá, Ratos? Porque a gente está numa época de divulgação de balanço também. Aí vem, sei lá, a Apple, a Amazon, a Tesla e a Netflix divulgar seus resultados, só que eles já estão com crédito reduzido, então o investimento fica enforcado, né? A Netflix não vai continuar pegando empréstimo para desenvolver seus produtos, porque o juro está ficando cada vez mais caro, o lucro está cada vez menor, o dinheiro compra cada vez menos coisa, então é uma espiral da morte, tá? É exatamente por causa disso que a inflação quebra a economia de um país. Agora, Rads, eu quero mostrar para vocês alguns cortes do que o Jerome Powell falou e do que isso pode significar para nós, tá? Eu vou ler junto com vocês aqui em português para traduzir, que eu não achei ele traduzido. We still have some ways to go. Aí ele fala, a gente ainda tem muito chão para andar. And incoming data since our last meeting E os dados desde a nossa última reunião suggest that the ultimate level of interest rates will be higher than previously expected. Mostram que a taxa terminal de juros vai estar acima do que nós imaginamos. We have some ground left to cover here. Ficou muito chão para trás que nós não cuidamos. And cover it we will. E agora a gente vai voltar e cobrir. Said at the last two press conferences that at some Eu disse nas últimas duas conferências point it will become appropriate to slow the pace of increases. que em algum momento vai ser apropriado diminuir o ritmo desses aumentos. So that time is coming, and Essa hora está chegando. it may come as soon as the next meeting or the one after that. E pode ser que seja já na próxima ou na reunião seguinte. No decision has been made. It is Nenhuma decisão foi tomada ainda. very premature to be thinking about pausing. É muito prematuro pensar em pausar o aumento da taxa de juro. So people, when they hear lags, they think about a pause. It's Então, quando as pessoas escutam retardar o avanço da taxa de juros, elas já pensam em pausar. very premature, in my view, to think about or be talking about. É muito prematuro, no meu ponto de vista, falar ou sequer pensar sobre isso. Pausing our rate hike. We have a ways to go. Our A gente ainda tem muito chão para percorrer. policy, we need ongoing rate hikes to get to that level. E ele finaliza falando que a gente continua precisando de novos aumentos de taxa de juros para que a gente chegue no esperado. Isso aqui, Ratos, mostra alguns pontos muito importantes, tá? O primeiro, ele fala assim: o primeiro abrandamento da taxa de juros pode ser na próxima ou na reunião seguinte. E como eu falei no começo do vídeo, todo mundo quando escuta essas frases já quer falar assim: não, é no próximo. Ele falou que é no próximo, é no próximo.
mas ele não deu certeza que era no próximo, ele falou que pode ser no próximo, no seguinte. Se no próximo for mais 75, é uma quebra de expectativa para o mercado, tá? Ele fala aqui que ainda tem muito chão para a gente percorrer e que isso vai continuar doendo, mas não há o que ser feito. Esse é um problema macro muito pior do que fingir que isso não é um problema. Então, os Estados Unidos têm essa postura agressiva e em momento algum, aqui ele falou de reduzir, retardar ou pausar a taxa de juros e seu aumento, tá? Como a gente falou, pode ser que na próxima reunião a gente veja um aumento menor, como pode ser que só fique para a próxima. Então, ratos, o que ele quer dizer aqui é simples. A gente está no mercado de baixa, a gente vai continuar no mercado de baixa. A gente não tem nenhuma perspectiva de pivô ou de giro dessa situação, de contorno do momento que a gente está passando. A economia segue apertada, nem foi declarada a recessão oficial pelo governo dos Estados Unidos. Então, neste momento é que a gente vai começar a ver as coisas sangrando ainda mais. O mercado de risco, ele é muito suscetível à taxa de juro porque o mercado de renda fixa atrai esse capital. As pessoas que têm muito dinheiro têm a incerteza do que vai acontecer com o seu dinheiro, então não faz sentido deixar em mercado de risco. Sem falar que daqui até o próximo ano ainda tem aumento da taxa de juros e pode ser que se o dado de inflação, de desemprego, de produtividade industrial, qualquer um desses, se ele vier muito fora, vai justificar ainda mais aumentos, tá? Essa taxa terminal que era de 4,5 a 5, agora já pode ser de 6, ano que vem pode ser de 7. Então, rato, é mercado de baixa. Fim desse ano, primeiro trimestre do ano que vem, não tem para onde correr. Possivelmente a gente vai ver muita coisa sangrando ainda. E o próprio Nasdaq 100, historicamente, chega ali na queda de 50%, 45% de seu topo até o fim do bear market. E a gente ainda está na casa dos 30%, ou seja, tem pelo menos mais uns 10 a 15% tranquilamente para esse mercado cair. E o que eu queria trazer era exatamente isso, ratos. Não Darwin, pelo amor de Deus, tá? Tenha sempre dinheiro em caixa. Tem que acumular um pouquinho, sempre em cada região de preço, porque você não sabe onde é o fundo. Mas o fato é, se você já comprou agora, deixa o teu dinheiro guardadinho, porque eventualmente vão vir oportunidades muito boas. Tá bom, rato? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, espero que tenha ficado claro o que o Jerome Powell falou. Se prepara, porque o mercado ainda vai se banhar de sangue. Mas tamo junto, até o próximo vídeo.